Noiva por correspondência negra foi rejeitada pela sua cor, até que tudo mudou quando um fazendeiro milionário a viu como sua combinação perfeita. Você é a Amara Wilson? O homem engoliu em seco, seu rosto ficando pálido como se tivesse visto um fantasma em plena luz do dia. Isso não vai dar certo. Você não mencionou que era negra. Amara terminou a frase que Harold Pierce não conseguia dizer, seu coração afundando enquanto ela permanecia na plataforma da estação. O chapéu delicado que comprara especialmente para aquele momento agora parecia um detalhe ridículo em meio à humilhação. 3 semanas de viagem, 6 meses de cartas apaixonadas, um baú cheio de esperanças e a promessa de um novo começo, longe da discriminação da grande cidade. Tudo aquilo desmoronou em segundos, no instante em que Harold finalmente pôs os olhos nela. Nas suas cartas você escrevia tão bem. Eu imaginei, ele gaguejou, dando um passo para trás, o buquê de flores murchando visivelmente em sua mão suada. Você não podia ter me avisado? Amara respirou fundo, reunindo toda a dignidade que ainda lhe restava. Avisar o que exatamente? Que minha pele é escura como a noite, mas meus sentimentos são tão reais quanto os seus? Você nunca perguntou. Harold olhou em volta, nervoso, percebendo os olhares curiosos dos passageiros e funcionários da estação. Numa cidade pequena como Riverbrook, uma mulher negra bem vestida já chamava a atenção. Uma mulher negra sendo rejeitada publicamente por um homem branco criava um espetáculo irresistível. Você precisa entender minha posição. A comunidade aqui, meu negócio. Ele murmurou, dando mais um passo para trás. Posso pagar sua passagem de volta. Você parece instruída. Tenho certeza de que vai entender. Um calafrio percorreu a espinha de Amara. Não de tristeza, mas de uma raiva controlada que fervia silenciosa. Nas cartas, Harold havia escrito sobre o coração solitário de um viúvo de 45 anos que ansiava por companhia, compreensão e uma nova chance no amor. Em nenhum momento mencionou que aquele coração tinha preferência de cor. Gastei todas as minhas economias para chegar aqui, disse ela, a voz firme apesar do tremor interior. Não tenho para onde voltar. Harold enfiou a mão no bolso e tirou algumas notas amassadas. Isso deve cobrir uns dias em alguma pensão até você resolver sua vida. Foi então que uma voz grave cortou o ar tenso, como o trovão em dia claro. Essa é sua solução, Pierce? Jogar dinheiro no problema e torcer para que desapareça como sempre faz? Um homem alto surgiu atrás de Harold, os olhos fixos no comerciante, que agora parecia encolher. Estava vestido de forma simples, mas com roupas visivelmente caras, do tipo simplicidade que só os realmente ricos podem exibir. Seu rosto bronzeado denunciava uma vida ao ar livre, mas sua postura exalava autoridade inquestionável. Isso não é da sua conta, Maxwell. Harold respondeu, mas sua voz denunciava a incerteza. Vira da minha conta quando vejo um homem que conheço há 15 anos agir como um covarde. O homem chamado Maxwell voltou-se para Amara, o olhar suavizando um pouco. Senhorita, permita-me me apresentar. Alexander Maxwell. Tenho uma propriedade nos arredores da cidade. Amara assentiu rigidamente, desconfiada. Pela experiência, ela sabia que gentileza de estranhos muitas vezes vinha com um preço escondido. Se me permite ser ousado, continuou Alexander, ofereço hospedagem em minha casa até você decidir o que fazer. Temos quartos de hóspedes raramente usados e minha governanta ficaria feliz com a companhia. Harold engasgou visivelmente com a oferta. Maxwell, você não pode estar falando sério. O que as pessoas vão dizer? Alexander sorriu, um sorriso frio que não alcançou os olhos. As mesmas pessoas que fazem negócios comigo todos os dias. As mesmas que dependem das minhas terras para sobreviver. Estou curioso para ouvir o que diriam. Harold empalideceu ainda mais, entendendo essa mensagem implícita. Alexander Maxwell não era só um fazendeiro. Ele era o fazendeiro,
dono de metade das terras produtivas da região. O que ninguém naquela estação podia imaginar era que, enquanto Amara oscilava entre orgulho ferido e necessidade prática, ela carregava consigo não apenas um baú de roupas, mas também um segredo que mudaria para sempre o equilíbrio de poder naquela pequena comunidade. Um segredo que faria Harold Pierce se arrepender amargamente do dia em que decidiu que cor de pele determinava o valor de uma pessoa. Se essa história de preconceito e dignidade tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para descobrir como uma rejeição humilhante se tornaria o ponto de virada que ninguém jamais esqueceria. A propriedade de Maxwell não era apenas uma fazenda nos arredores, como seu dono havia descrito modestamente. Era uma mansão vitoriana imponente, cercada por hectares de plantações prósperas e pastos verdejantes, onde cavalos puro-sangue pastavam em paz. Quando a carruagem de Alexander passou pelos portões ornamentados, Amara sentiu-se ao mesmo tempo impressionada e desconfiada. As pessoas aqui não estão acostumadas com diferenças, Alexander explicou, apontando para a casa principal. Riverbrook foi fundada por famílias tradicionais que continuam convenientemente presas ao passado. Harold Pierce é só um sintoma de uma doença mais profunda. A governanta Sra. Foster, uma mulher de meia idade com olhos bondosos e postura rígida, recebeu a Amara com cortesia profissional. Se ficou surpresa com a presença de uma hóspede negra, não demonstrou. Preparei um quarto azul, o que tem a melhor vista para o jardim, disse, guiando Amara por corredores decorados com quadros valiosos e antiguidades. No jantar daquela noite, servido na imponente sala de jantar, Alexander contou sua história. Filho de um banqueiro do norte e de uma professora que havia abraçado causas abolicionistas, herdara não só uma fortuna, mas também princípios rígidos sobre igualdade. Quando se mudou para Riverbrook, 15 anos antes, foi visto como excêntrico, rico demais para ser isolado, mas diferente demais para ser totalmente aceito. E qual é a sua história, senhorita Wilson? Perguntou ele por fim após descrever os negócios que administrava. Suas cartas devem ter impressionado Harold para ele fazer um convite tão formal. Amara hesitou, mas algo na maneira direta de Alexander lhe trouxe confiança. Sou professora. Eu era professora em Boston. Ensinava literatura e história em uma escola para meninas negras. Quando a escola fechou por falta de dinheiro, percebi que precisava recomeçar em outro lugar. O que Amara não contou foi o verdadeiro motivo por trás das cartas, a herança inesperada do seu avô, um homem que passou a vida toda como mordomo de uma família rica. Uma herança que não incluía apenas moedas de ouro guardadas com cuidado, mas também documentos antigos que poderiam mudar o destino de algumas terras na região de Riverbrook. Documentos que ela escondeu no fundo falso de seu baú. Nos dias seguintes, Alexander deu a Amara algo raro: espaço para pensar. A biblioteca da mansão era um tesouro cheio de conhecimento, e ela se mergulhou em livros sobre a história local, geografia e as leis da região. Quando perguntavam sobre seus interesses, ela apenas sorria e dizia que estava ampliando seus conhecimentos. Uma semana depois de sua chegada, a notícia de sua presença já tinha se espalhado por toda a cidade pequena. As visitas à mansão Maxwell de repente aumentaram. Vizinhos curiosos, esposas de comerciantes, até o reverendo local. Todos de repente lembrando de assuntos urgentes para tratar com Alexander. Olhe só para isso, Alexander murmurou durante o chá da tarde, depois que uma dessas visitas óbvias foi embora. Você virou a atração da cidade sem nem ter colocado os pés nela. Amara sorriu, mas sem alegria. Sempre fui uma atração, Sr. Maxwell. A diferença é que agora tenho uma xícara de porcelana na mão enquanto sou observada. Foi durante uma dessas visitas que Harold Pierce finalmente criou coragem para aparecer. Ele chegou sem avisar, chapéu na mão, o rosto fingindo preocupação. Maxwell, cumprimentou nervoso. Só vim ver se a senhorita Wilson está confortável.
Absolutamente encantada, respondeu Alexander seco. Por que não pergunta a ela pessoalmente? O rosto de Harold perdeu a cor quando Amara entrou na sala, usando um dos vestidos elegantes que a senhora Foster tinha ajustado para ela. Não mais a mulher cansada e humilhada da estação, mas uma dama que se movia com confiança e propósito. Sr. Pierce, ela o cumprimentou friamente. Que surpresa inesperada. Senhorita Wilson. Harold torcia o chapéu entre as mãos. Eu vim, quer dizer, a comunidade está preocupada com o meu bem-estar, que gentileza deles, com a sua situação. Harold olhou de relance para Alexander. Não é adequado para uma mulher solteira ficar na casa de um homem solteiro, principalmente quando ela é negra. Alexander completou, a voz perigosamente suave. Continue, Pierce. Estou curioso para saber como você pretende terminar essa frase. Harold engoliu seco. O comitê da igreja está pensando em opções para ajudar a senhorita a voltar para Boston. Estão fazendo uma coleta. Amara sorriu, aquele tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Que generosidade. Mas temo que meus planos mudaram. Pretendo ficar em Riverbrook por tempo indefinido. Os olhos de Harold se arregalaram. Isso é impossível. Você não conhece ninguém aqui. Não tem trabalho, nem família. Eu tenho um trabalho. Amara respondeu com calma. O Sr. Maxwell teve a gentileza de me oferecer o cargo de bibliotecária em sua propriedade. Aparentemente, gerações da família Maxwell juntaram livros sem nunca organizá-los direito. Harold olhou para Alexander com uma mistura de choque e raiva mal contida. Você não pode estar falando sério. Alexander deu de ombros. Nunca falei tão sério. A senhorita Wilson é instruída e competente. Minha biblioteca nunca esteve em melhores mãos. O que Harold não percebia, enquanto tropeçava em protestos cada vez mais fracos, era o verdadeiro significado daquele trabalho. A biblioteca dos Maxwell não guardava apenas clássicos da literatura, mas também registros de terras, documentos legais e toda a história da região, incluindo detalhes que muitas famílias tradicionais preferiam manter enterrados. Quando Harold finalmente foi embora, derrotado e furioso, Alexander observou da janela enquanto ele atravessava o jardim apressado. Ele vai tentar dificultar sua vida, comentou. A pequena humilhação que você causou no ego dele hoje não será esquecida. Amara assentiu, uma nova determinação brilhando nos olhos. Que ele tente. Enquanto ele estiver ocupado espalhando fofocas mesquinhas, eu estarei cavando muito mais fundo do que ele jamais imaginou. O que Harold Pierce não podia saber, o que ninguém em Riverbrook podia imaginar, era que as horas que Amara passava na biblioteca tinham um propósito muito específico. Entre documentos amarelados e registros empoeirados, ela começava a montar um quebra-cabeça que revelaria uma verdade desconfortável. As famílias fundadoras de Riverbrook, incluindo os Pierce, construíram suas fortunas em terras que não pertenciam de verdade a elas. E enquanto a sociedade local fervilhava com boatos sobre a mulher negra hospedada na mansão Maxwell, Amara preparava em silêncio o cenário para uma revelação que abalaria a comunidade até a raiz. 2 semanas depois, o pequeno salão da prefeitura de Riverbrook estava lotado. Uma convocação de emergência tinha reunido as famílias fundadoras, comerciantes locais e fazendeiros de toda a região. No centro da confusão, Harold Pierce gesticulava furiosamente, o rosto vermelho de indignação. Isso é um absurdo. Maxwell está desafiando nossas tradições ao manter aquela mulher em sua propriedade. Famílias decentes estão preocupadas com rumores de comportamentos inadequados. Enquanto murmúrios de concordância corriam pelo salão, as portas se abriram de repente. Alexander Maxwell entrou com calma, seguido por Amara Wilson, que caminhava com a dignidade de uma rainha. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Agradeço o convite, disse Alexander, a voz firme, alcançando todos os cantos do salão.
mas preciso corrigir um mal-entendido. A senhorita Wilson não está aqui como minha convidada, mas como representante legal de um assunto que diz respeito a todos vocês. Harold riu nervoso. Representante legal? Uma mulher negra sem educação ou autoridade. Maxwell, você enlouqueceu de vez? Amara abriu sua pasta com calma. Na verdade, Sr. Pierce, além de ser professora formada, tenho procuração legal como descendente direta de Joseph Freeman. O nome caiu como um raio na sala silenciosa. Os rostos mais velhos ficaram visivelmente pálidos. Joseph Freeman não existe. Harold respondeu rápido. Isso é uma lenda urbana. Curioso, disse Amara, tirando documentos amarelados de sua pasta. Porque tenho aqui as escrituras originais assinadas pelo governador em 1866, concedendo a Joseph Freeman, meu bisavô e um homem libertado após a Guerra Civil, as terras que hoje constituem aproximadamente 60% de Riverbrook, incluindo sua loja, Sr. Pierce. O juiz Thornton ajustou os óculos para examinar os documentos que Amara apresentava. Isso parece autêntico. É uma falsificação. Harold gritou, mas sua voz tremia. Os documentos de apoio estão aqui, continuou Amara, sem se abalar, incluindo um relato de como Joseph Freeman foi forçado a fugir após tentativas de linchamento em 1870 e forçou as famílias fundadoras dividiram suas terras entre si, formando o chamado Comitê de Propriedades de Riverbrook. Alexander então falou. A Biblioteca Maxwell guarda cópias de todos os registros de terras da região. Curioso como justamente os documentos de 1870 a 1872 estavam faltando até a senhorita Wilson encontrar referências cruzadas em outros papéis. O reverendo Miller, um homem idoso, abaixou a cabeça. Meu pai mencionou essa história. Disse que era um pecado enterrado. Não estamos aqui para punir os descendentes pelos erros de seus antepassados, declarou Amara. Estou propondo um acordo. A criação de uma fundação comunitária que beneficie todos os cidadãos de Riverbrook, especialmente para educação e moradia acessível. Harold Pierce riu nervoso. Isso é um absurdo. Ninguém vai acreditar nessa encenação. Foi quando o advogado Jeffries, um jurista respeitado em 3 estados, entrou no salão. Os documentos foram verificados pela Comissão Estadual de Registros Históricos. Eles são autênticos. E tenho o prazer de informar que o processo foi oficialmente registrado. O salão virou um tumulto de vozes exaltadas. No meio da confusão, Harold avançou furioso em direção a Amara. Você planejou isso desde o começo. Ele sussurrou. Era isso que você escondia nas cartas. Amara permaneceu calma. Não, Sr. Pierce. Nas cartas, eu era só uma mulher solitária, em busca de companhia. Foi sua rejeição imediata ao me ver que me fez perceber que tipo de homem você realmente era. O tipo de homem que julgaria meu bisavô pelo mesmo motivo que me julgou. Apenas pela cor da nossa pele. Você vai nos arruinar, ele murmurou pálido. Não, respondeu ela suavemente. Vou corrigir uma injustiça histórica, da forma mais justa possível para todos. A diferença entre nós, Sr. Pierce, é que enfrentei preconceito a vida inteira, e mesmo assim não desejo que ninguém perca sua casa, nem mesmo você. Enquanto Harold Pierce desabava numa cadeira, derrotado, o conselho da cidade se retirava para deliberar sobre a proposta de Amara. Alexander se aproximou dela, a admiração evidente no olhar. Você podia ter exigido tudo, disse baixinho. E me tornaria igual aos que roubaram do meu bisavô, ela respondeu. Justiça não é vingança, Alexander. É reparação. O que ninguém naquela sala podia imaginar, enquanto observavam a mulher que rejeitaram e subestimaram, era que a verdadeira transformação de Riverbrook estava apenas começando.
a mensagem que ecoaria pelos corredores do poder por gerações não seria sobre uma mulher que veio destruir, mas sobre alguém que, mesmo ferida, escolheu reconstruir com dignidade e visão. E enquanto Harold Pierce enfrentava a ruína de sua reputação, Amara Wilson e Alexander Maxwell trocaram um olhar que guardava promessas muito além de terras e documentos. Um olhar que falava de um futuro onde pertencimento não seria mais questão de cor, mas de caráter. 6 meses após aquela reunião histórica na prefeitura, Riverbrook havia se transformado. A Fundação Freeman, criada com fundos recuperados da injustiça histórica, já financiava bolsas de estudo para jovens carentes e projetos de melhoria da comunidade. No centro dessa transformação estava Amara, não como uma figura vingativa, mas como uma visionária que enxergava além da dor. A antiga loja de Harold Pierce agora abrigava a primeira biblioteca pública de Riverbrook. Ironicamente, um lugar onde histórias esquecidas finalmente podiam ser contadas. O próprio Harold havia deixado a cidade semanas depois da revelação, vendendo suas propriedades por uma fração do valor e partindo sem se despedir. Diziam que trabalhava como balconista em uma cidade vizinha com um orgulho tão reduzido quanto sua conta bancária. Você podia ter destruído ele por completo, comentou Alexander numa tarde de outono, enquanto caminhavam pelos jardins da propriedade, agora parcialmente transformada em centro cultural. A maioria teria exigido até o último centavo. Amara sorriu, observando as crianças brincando nos gramados que antes eram território exclusivo da elite. Vingança me daria satisfação por um dia. Isso aqui, ela apontou ao redor, vai nos dar satisfação por gerações. A notícia sobre a herdeira Freeman se espalhou além de Riverbrook, atraindo jornalistas e historiadores interessados em documentar outros casos de injustiças históricas semelhantes. Amara recebeu convites para palestrar em universidades, compartilhando não apenas sua história pessoal, mas o método jurídico que usou para restabelecer a verdade. Durante um jantar comemorativo no salão principal da mansão Maxwell, agora oficialmente chamada de Casa Freeman Maxwell, após o discreto casamento de seus proprietários, o juiz Thornton levantou seu copo em um brinde inesperado à mulher, que nos ensinou que justiça não é só um conceito jurídico, mas uma prática diária, declarou com a voz embargada pela emoção. Quando Amara chegou à nossa cidade, achamos que sabíamos exatamente quem ela era apenas pela aparência. Que lição necessária e humilde nós aprendemos. Ao seu lado, Martha Webb, agora diretora da nova escola comunitária, concordou com a cabeça. E pensar que tudo começou com uma rejeição cruel na estação de trem. Alexander segurou a mão de Amara. A melhor decisão que Harold Pierce tomou foi te rejeitar, ele murmurou sorrindo. Embora eu duvide que ele concorde. Na antiga praça central, onde antes só famílias tradicionais eram celebradas, um novo monumento foi erguido. Não uma grande estátua, mas uma simples placa de bronze contando a história de Joseph Freeman e como suas terras injustamente tomadas finalmente voltaram a servir toda a comunidade. Quando a noite caiu sobre Riverbrook, Amara observou as luzes da cidade de sua nova varanda. Ela havia chegado como uma forasteira rejeitada, uma mulher negra considerada indigna de pertencer. Agora era não só aceita, mas respeitada, não por se curvar às expectativas alheias, mas por manter-se firme em seus princípios. Quando Alexander se juntou a ela com 2 xícaras de chá, Amara refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Sabe o que é irônico? Disse ela. Harold me rejeitou porque não conseguia imaginar dividir a vida com alguém que não se encaixasse na visão estreita dele. No fim, foi isso que destruiu ele. Enquanto você prosperou justamente por causa do que ele desprezava, sua força, sua história, sua verdade, completou Alexander. A lição que Riverbrook aprendeu e que ecoaria por gerações era simples e profunda. Quando julgamos alguém pela aparência, negamos não só a humanidade dessa pessoa, mas também cegamos a nós mesmos para o valor extraordinário que ela poderia trazer às nossas vidas.
E enquanto Amara Wilson Maxwell observava a lua surgir sobre a cidade que um dia a rejeitou, soube que a verdadeira vingança nunca foi punir Harold Pierce. Foi construir algo tão belo, justo e duradouro que sua rejeição seria apenas uma nota de rodapé na história muito maior que estava sendo escrita. Se essa história de superação e justiça com dignidade tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras que nos lembram que nossas diferenças não são obstáculos, mas fontes de força que podem transformar comunidades inteiras.